Ahora, lo que más nos interesa es todo esto de María de Padilla, claro, lo que había sido María de Padilla, aunque fue proclamada. Vocês que sempre que eu avistava a minha pombagira, desde o primeiro contato, eu ficava me perguntando, afinal de contas, quem é essa mulher que aparece com uma capa cobrindo todo o seu rosto e que usa um rosário na mão? Eu sempre pensei que ela fosse um espírito que trabalhava comigo, porque até então ela não se identificava. E eu ficava sempre curiosa de saber quem era aquela mulher que me acompanhava e estava sempre com um rosário na mão. Eu até falava, será uma santa? Não é uma santa, porque ela está de capuz e ela vem manipulando muita energia. Eu falava, não é uma santa. Quando eu adentrei com esse trabalho com pombagira e que eu vi que realmente era uma pombagira, eu confesso para vocês que eu cheguei até a me questionar várias vezes do porquê ela utilizava aquele rosário. De repente, eu começo a ser introduzida em um mundo onde eu percebo a influência da fé, a influência do nosso Pai Todo-Poderoso, do nosso Deus Todo-Poderoso na vida de Maria Padilha. Eu, na mais remota chance de tudo que eu já tinha lido sobre Padilha, jamais imaginaria que ela foi a fundadora de uma ordem das Clarissas, uma fundadora de um convento. Dona Maria Padilha cresceu no cristianismo, mas se apaixonou pelas artes da magia graças ao seu amor a Dom Pedro. Sem deixar a sua fé de lado, mas também sem deixar os encantamentos, os unguentos e os rituais para amor, que a deixava cada vez mais bela e cada vez mais bonita aos olhos do rei, Dona Maria Padilha fundou o seu convento em Astudillo, na Espanha. A sua casa foi feita um convento, onde ela acolhia mulheres advindas de todos os lugares, algumas delas fugindo da Inquisição, algumas delas realmente querendo entrar em clausuro por causa das suas dores de amor ou até mesmo fugindo das obrigações matrimoniais de sua família. Na época de 1300, que era a época em que Padilha vivia em terra, a Igreja Católica ou o Vaticano era responsável por todos os casamentos reais. Naquela época, e também até mesmo antes dessa época, ou até um tempo depois de Dona Maria Padilha, casar-se por amor não existia. Se casava por interesse. E o maior interessado nisso tudo era o Vaticano. O amor era proibido. Amar era proibido, a paixão era proibida, e tudo isso porque a paixão e o amor não vê ouro, não vê bens materiais. No nosso vídeo de hoje, que é o segundo capítulo da verdadeira história de Dona Maria Padilha, você vai conhecer essa outra parte de Dona Maria, a parte da sua fé. Você vai também tirar todo o véu que existe na sua visão em relação àquela história que Dona Maria Padilha mandou assassinar Branca de Bourbon, ou que de repente Dom Pedro mandou assassinar Branca de Bourbon, ou que de repente Dona Maria de Padilha envenenou com um cinto Dona Branca de Bourbon. Você vai saber e vai conhecer essa história contada por uma monja na casa de Dona Maria Padilha. É muito Hemos bonito. colocado aquí el sagrario, pero ella estuvo ahí enterrada. Sim, foi aqui que ela esteve enterrada. Estuvo enterrada. Aqui Dona Maria de Padilha esteve enterrada. Sí. Pero mira, como esto fue el cementerio de la comunidad, ella pidió que la enterrasen aquí. Si aquí la trajeron a enterrar, que la trajeron desde Sevilla, con 29 años.
Murió al dar a luz al cuarto hijo que tenía con el rey don Pedro Alfonso. Murió ella, murió el niño y aquí la trajeron. Pero por orden del rey no la colocaron en el suelo, como nosotros a las monjas, sino que mandó que dejasen ahí el catafalco. Y ahí estuvo un año largo, hasta que celebró cortes castellanas en los reales alcázares de Sevilla, con los nobles de Castilla, que son con ella. Sí. Y entonces él mandó que fuesen también los testigos de la boda que en privado había tenido aquí con María de Padilla, como testificaron que aquella boda había sido legítima antes de hacer la que hicieron por razones de Estado con Blanca de Borbón, con Juana de Castro, reina después de muerta. Y de aquí se la llevaron a la Catedral de Sevilla, y ahí está, pero abajo en la cripta, que no lo enseñan al turismo, solo enseñan los mármoles de arriba, pues abajo está el tonto. ¿Cómo te diría yo? Como 3 catafalcos, el rey don Pedro más alto, María de Padilla y el niño. Y aquí se la llevaron. Mira, hay una abadesa, que esto es lo bonito. Mira qué preciosidad. Lo que había sido María de Padilla, aunque fue proclamada reina después de muerte. Ya sabéis que el rey don Pedro y María de Padilla tienen tanta literatura que no todos coinciden. Sí. Pero yo lo que os acabo de decir, mira, lo aprendí de don Manuel González, un gran profesor de historia medieval que tienen en la Universidad de Sevilla. Que fíjate, puede sacar ese trocito, porque esos escudos son los... Si pasad, hijos, que aquí hace más calorcito y podéis estar aquí ya, porque ellos ya se van a ir. Entonces, el que tiene el león rampante es el escudo de María de Padilla. Sí. Sí, de sus padres tenía ese rombo blanco y las 4 badilas, lo que está en las esquinas, que parecen arbolitos, pero son badilas, lo de dar vuelta a los braseros. Sí. Y el rey le concede león rampante. Y eso Muy los reyes bello. castellanos solo lo concedían a las que consideraban sus legítimas esposas y reinas de Castilla. Pues aquí estuvo María de Padilla, ahí justamente. Sempre foi assim? Sí, desde que murió, mandó que la vino desde Sevilla, con 29 años murió. Entonces aquí mandó que la dejasen allí y nosotros enterrábamos aquí a las monjas. Entonces al hacer la restauración que hemos hecho, hemos sacado los restos humanos y hemos dejado esto capilla de los fieles. Por eso celebramos misa aquí todos los días, la comunidad nos colocamos en aquella sillería. Mirad, tanto la quiso, tanto, que podéis ahora cuando salgáis en todas las cabezuelas de la iglesia, del artesonado, que es fantástico, en todo está el escudo de María de Padilla. Mirad. Sí. Ahora vengo y os atiendo a vosotros, hijos. ¿Veis? En todas las cabezuelas. Ah, sim. Es el escudo de María de Padilla el que hay. Tudo aqui tem o escudo Sim, dela. sim. A própria boca da monja que nos recebeu lá em Astudillo, que você acabou de ver aqui no nosso vídeo, ela disse que Dona Maria Padilha aguentou todos os casamentos de Dom Pedro e que Maria de Padilha é a esposa legítima de Dom Pedro. María Padilla era un amante, ¿no? Porque él estaba casado. Mira, curioso. María de Padilla es realmente a la que quiso. Le hicieron casar con Blanca de Borbón. Le hicieron casar con Juana de Castro. Con Juana de Castro sí. Se casó y consumó, pero le hicieron casar con ella. Con Blanca de Borbón ni siquiera consumó el matrimonio, porque sospechó que su hermano Fadrique, el que había ido a los Pirineos a buscarla, tuvo con ella algo más que acompañante. Encima, el rey de Francia no le había dejado los maravedís o las monedas que le había prometido y dijo, pues hija, me caso contigo porque me obliga. Y luego María de Padilla murió. Y todo ese trozo, que fue el cementerio de la comunidad, nosotros sacamos, al meter aquí tanto canto rodado, sacamos los restos humanos, hicimos el cementerio en el ábside de la huerta, ladito al ábside, y os digo lo del cementerio porque muere María de Padilla con 29 años, y en su testamento pide que la traigan aquí, con sus monjas de Astudillo, pero por orden del rey don Pedro no la colocaron en el suelo como nosotras a las monjas, sino que mandó que dejasen el catafalco ahí. Testigos de la boda que en privado había tenido aquí con María de Padilla, antes de hacerle casar con Blanca de Borbón, con Juana de Castro, con todas las que usted le quiera. Y entonces, mira qué bonito. ¿Por qué? Le dije a don Manuel González, ¿por qué hizo eso el rey don Pedro? Dice, por favorecer a María de Padilla, tan buena que fue con él más que su misma madre, que su madre lo tuvo en Burgos,
las huelgas, allí secuestrado al pobre Pedro. Si murió su padre y no lo había conocido siquiera, porque celosa de la... Mas o que você não sabe é que Dona Maria de Padilha chegou então ao clausuro, chegou a esse convento e chegou a se trancafiar nesse convento, não porque foi um desejo próprio, mas isso foi uma imposição de Dona Blanca de Bourbon, a sua verdadeira carrasca. Na verdade, a vida de Maria Padilha existiram vários carrascos. Dona Padilha não era uma mulher muito bem vista pela alta sociedade castelana, porque além de não ter bens materiais, Dona Maria de Padilha também tinha forte influência no reino. Ela conseguia manipular todos os desejos de Dom Pedro, fazendo com que ele realmente tivesse aquela atitude mais positiva diante do seu reinado. Dom Pedro, então, um homem muito conhecido como o Cruel, via na imagem de Dona Maria Padilha a imagem do seu anjo bom. Ninguém fez mais pela Espanha entre 1300 e 1360 do que Dona Maria Padilha. Ela evitou guerras, ela evitou confrontos e ela, inclusive, evitou muitas mortes. Tudo isso acabou caindo contra os interesses do reino e os interesses, então, dos poderosos de Castilha e León. Apesar de ter Dona Blanca de Bourbon como a sua maior rival, Dona Padilha também tinha que enfrentar a fúria de Juan Albuquerque, um dos funcionários da rainha Dona Maria de Portugal, mãe de Dom Pedro. Os dois, então, armam a morte de Dona Maria de Padilha. Inclusive, nesse diálogo que vou mostrar para vocês agora, eles chegam a se perguntar: mas será que os muros do convento não é o suficiente para deter essa mulher? Dom Albuquerque então fala para a mãe de Dom Pedro e diz o seguinte a ela: não, o seu filho é teimoso, o seu filho tem uma fúria dentro dele e com certeza esses muros desse convento não vai afastar Dona Padilha do seu filho. Mas em contrapartida disso, a maior interessada em que tudo isso acontecesse e principalmente que não fez absolutamente nada para impedir foi Branca de Bourbon. Ela poderia muito bem ter tirado essa audácia do clausuro de Dona Padilha. Quando ela chega para Padilha, onde ela pede se retire do mundo, faça o bem para Dom Pedro, ou quando ela fala para Dona Padilha que ela simplesmente quer a coroa, que ela está lutando tanto por Dom Pedro, não porque ela ama Dom Pedro, mas porque ela tem interesse no trono real. Dona Padilha então diz que prefere que Dom Pedro fosse o mais pobre dos homens, ou o mais leproso dos homens, e que isso nada tinha a ver com o seu amor por ele. Dona Maria de Padilha então trava a sua maior batalha, que é a luta pela sua própria vida. E nesse trecho que vou mostrar para você, você percebe que Dona Padilha é salva pelo seu grande amor. Olha, nesse trecho você comprova isso que eu disse a vocês, principalmente porque Juan Albuquerque diz a Dona Maria Padilha que ele estava tão determinado em sua morte que, se possível fosse, ele a arrastaria pelos cabelos até o altar, porque ele não estava temendo nem a Deus e ele desejava de coração que nenhum conforto de Deus esperava Dona Padilha do outro lado. Dona Padilha então diz a ele que vai gritar e ele, sem dó e nem piedade, também diz a ela: olha, pode gritar o quanto você quiser. Mas, de repente, chega Dom Pedro. Dom Pedro então se direciona a ele e o chama de traidor, chama de profano e diz que travará com ele uma das suas maiores batalhas até o levar para a sepultura. Juan Albuquerque então não faz ideia de como Dom Pedro entrou naquela sala onde ele estava sozinho com Dona Maria Padilha
e estava perto de executá-la com a sua espada. Dom Pedro então pede que Albuquerque entregue a sua espada, e Albuquerque simplesmente quer saber apenas como Dom Pedro entrou lá, porque aquela parte ele ia consumar. Dom Pedro então diz a ele que Albuquerque cometeu o pior erro da vida dele. Diz que ele não deve satisfação a ele porque ele é apenas um vassalo e um covarde traidor. Que ele, na verdade, não aceita mais nenhum tipo de pedido vindo da boca de Albuquerque, porque a boca de Albuquerque é suja. Sendo então na cena, nesse momento, entra Dona Padilha e Dona Maria. Dona Padilha se levanta e Dona Maria pede para que a espada de Albuquerque seja retirada de suas mãos, e assim é feito. Dom Pedro então exige que Albuquerque vá para longe do seu reino e nunca mais volte. Após ser salva por Dom Pedro e após engravidar do seu próximo filho, Dona Padilha já sentia o seu corpo definhando. Então, ela viveu os seus últimos dias tendo a consciência de que o seu corpo não aguentava mais viver. Em uma visita em terra na cidade de Sevilha, quando muitas lembranças vieram à mente de Dona Padilha, ela relatou que ela foi embora desse mundo terrestre mais por tristeza do que necessariamente por doença. Dona Padilha tinha passado por 2 gravidezes seguidas uma da outra. Logo em seguida ela teve outra gravidez e logo em seguida ela perdeu o seu filho, o Afonso. Dona Padilha, até o dia de sua morte, foi vista como uma mulher pecadora e uma mulher que estava contra o reino. Ela foi vista até a sua morte como a amante do rei Dom Pedro, a concubina de Dom Pedro, aquela que estava sempre à disposição apenas do rei para desejos sexuais. Até o dia de sua morte, Dona Padilha carregou em suas costas a imagem da mulher que ela nunca foi. Em um trecho do livro de Dona Padilha, ela diz o seguinte: se eu tiver que pagar pelos meus pecados, que eu pague. Mas você pode ter certeza que tudo o que estou vivendo não faz nenhum sentido, porque eu não sou aquilo que falam que sou. Ela diz que flechas foram atiradas em seu peito, que o seu nome foi jogado na lama, e por isso, cada vez mais, ela sofria. As irmãs Clarissas têm um verdadeiro amor por Maria Padilha. Elas dedicaram a sua vida nos últimos 100 anos para reconstruir a casa de Dona Maria de Padilha, conforme ela pediu. Na minha visita, eu pude ver não só a igreja, como também tive acesso ao museu, como tive acesso a muitas informações. Visitei os jardins por onde Dona Padilha passava os seus dias, principalmente quando Dom Pedro estava viajando. Existem muitas curiosidades sobre Dona Maria de Padilha que eu vou trazer em um vídeo e vou falar das 10 curiosidades sobre ela. Mas uma coisa que você não sabe é que esse convento das Clarissas, ele foi construído à mão feminina. Os tijolos foram levantados, o convento foi reerguido. O convento de Dona Maria Padilha foi encontrado às ruínas nos meados de 1900. No lugar do seu palácio tinham cabras, tinham porcos, tinham ovelhas. No lugar da sua igreja, tudo estava destruído. O teto da sua casa e o seu jardim já não existia mais. E as Clarissas, as monjas, 10 monjas, 10 Clarissas, colocaram então a mão na massa através de doações, através de uma grande corrente que se formou para fazer essa reconstrução do castelo de Maria de Padilha. Passeando com a monja pelo jardim da casa de Dona Padilha,
ela olhou para mim e disse o seguinte: você está vendo aquele azulejo ali? Aquele azulejo em estilo mouro e em estilo árabe? Eu disse para ela: tô vendo. Ela falou para mim: foi colocado mão por mão, conforme Dona Padilha pediu. Eu notei que nesse lugar existe uma relação muito diferente entre Dona Padilha com essas monjas. Essas monjas que doaram a sua vida e que doam a sua vida até hoje para manter a memória de Padilha acesa, para manter a memória de Dona Maria de Padilha sempre altiva e a sua altura como uma verdadeira rainha. Nesse momento que ela me disse isso, eu até olhei para ela e disse: olha, eu bem sei o que a senhora está falando, porque eu sei muito bem o que é pintar uma casa 2 vezes. Então, ela desceu em terra e falou: o único lugar que eu permiti que estivesse de cor azul foi o quarto grande, o restante é tudo vinho. E eu tive que pintar a casa toda novamente. Então eu fiz 2 construções. Por quê? Porque eu desobedeci Dona Padilha. Então o que essa monja disse, eu conheço muito bem. Dona Padilha fez com que essas mulheres reconstruíssem a sua casa. E aí você vai me falar: mais Kélida, Dona Padilha, Pombagira, freiras, você não faz ideia do que essa mulher faz no astral, trabalhando com todas as mulheres. Mas eu vou te contar isso no próximo vídeo. Vamos lá então, porque eu tenho muita coisa para te falar ainda nesse vídeo de hoje. Em seu testamento, Padilha escolhe que depois da sua morte, ela fique enterrada no convento de Santa Clara, em Astudillo. Mas uma atitude do rei em pedir a bula papal, confirmando então o seu matrimônio e sendo Dona Padilha reconhecida após a sua morte como rainha de Espanha, Dom Pedro consegue tirar, depois de 1 ano, os restos mortais de Dona Padilha do convento da Clarissa e levar então para a Catedral de Sevilha. O amor de Dom Pedro por Dona Padilha é tanto que Dom Pedro, então, na Catedral de los Reis, deu o lugar de sua mãe Maria de Portugal para Padilha. E a ordem do enterro na Catedral de Sevilha está da seguinte forma: embaixo, na terra, está o filho de Padilha e Dom Pedro, Afonso, que seria o então rei substituto de Dom Pedro, caso seu irmão bastardo Henrique não o tivesse assassinado. O segundo a ser enterrado vem então Dom Pedro. E o corpo que está acima em evidência está o corpo de Dona Maria de Padilha. Dom Pedro assim quis, conforme a nossa amiga monja, conforme a irmã Irene disse, ela está acima de todos. E inclusive ela está acima de Dom Pedro. Porque Dom Pedro sabe que o seu reino só não foi mais cruel e mais sanguinário, porque Padilha sempre intercedia por ele. Em uma exumação do corpo de Padilha e do corpo de Dom Pedro, quando foi então colocado em sua cripta na capital de los Reis, chegamos então à verdadeira face de Dona Maria de Padilha e de Dom Pedro. As fotos que permeiam o Google e que permeiam a internet não faz jus a Dona Maria de Padilha. Nós temos nessa foto a foto do seu rosto mais jovial e a foto do seu rosto já próximo à sua morte, ao seu desencarne. Dona Maria de Padilha deixou todo o seu orgulho feminino, deixou tudo aquilo que ela mais amava para servir ao rei. Dona Padilha era mais do que uma mulher. Dona Padilha era a rainha, aquela que foi chamada de rainha sem coroa. Posteriormente à sua morte, então, no castelo de Real Alcazar, a única coisa que não conseguiram tirar de Dona Padilha do castelo foi a sua banheira, onde ela se banhava e onde também Dom Pedro construiu em homenagem a ela. O restante do castelo não se encontram vestígios de Dona Padilha. A então Rainha Isabel a Católica
retirou todas as imagens de Maria Padilha do castelo de Real Alcazar, substituindo então as imagens de Padilha pela imagem de suas amas de leite e das mulheres que amamentavam os seus filhos. Dona Maria de Padilha só teve a sua face revelada e a sua verdadeira foto revelada graças à ciência, graças aos estudiosos que então mediram o seu crânio, as suas narinas. E esses mesmos estudiosos disseram que Dona Maria de Padilha, bem antes de adoecer pela peste negra, já estava com o seu pulmão totalmente comprometido pela tuberculose. O corpo frágil de então 1,5 m de Dona Maria de Padilha, sim, ela era pequenininha, dava a altivez que ela precisava, mas no final de sua vida, como ela mesma disse, ela estava frágil. Não somente por uma doença, mas ela se entregou à morte por causa de tanto sofrimento em vida. Uma mulher que hoje é admirada pelos trabalhos que realiza na vida amorosa, é uma mulher admirada em todas as dimensões. Dona Maria de Padilha nunca deixou a sua fé de lado, nunca deixou de acreditar no Pai Maior e nem muito menos nunca deixou de acreditar no Deus Todo-Poderoso. Ela sempre vem trabalhando a favor da luz e em favor das mulheres. Durante todos esses anos, Dona Maria de Padilha se dedicou com muito afinco a formar a maior falange, a maior equipe de mulheres que trabalham no astral sob o seu comando. Você vai entender no nosso próximo vídeo como Dona Padilha conseguiu formar essa equipe de mulheres, como Dona Padilha trabalha no astral, como ela decidiu trabalhar no astral, como se deu então a fundação, como se deu os primeiros trabalhos das pombagiras, assim chamadas, mas que na verdade são mulheres que trabalham ajudando outras mulheres e também ajudando homens na sua área sentimental e na sua vida amorosa. Então, no nosso próximo vídeo, você vai entender como Dona Maria de Padilha entrou no mundo da magia, o que ela realmente gostava de manipular e como ela manipulava. Você vai entender também como se deu origem à falange, a essa equipe de mulheres no astral, que hoje mexe com tanto imaginário. Você vai entender também a revelação de um símbolo, mas isso eu vou falar no nosso próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Cigana Kélida. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.